Eu acho que... Excelente tarde para você que está acompanhando a programação da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio, emissoras da Fundação Espírita André Luiz. Hoje é segunda-feira, dia 26 de fevereiro de 2018. Estamos aqui iniciando mais um programa Pronto Atendimento. E a nossa equipe já está aqui prontamente para atendê-los. César, Paulo e também Marcos Casella. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Guilmar. Bom estar novamente com você aqui no Pronto Atendimento. É sempre com alegria que nós estamos aqui para poder dialogar com nossos ouvintes, internautas, telespectadores e podemos sair esclarecendo aquilo que chega ante nós de questionamentos com base na doutrina dos Espíritos. A nossa gratidão à equipe técnica aí para que nós possamos estar pelo ar. É isso aí. César, Guilmar, Marcos, boa tarde. De volta, né? Semana passada eu tive aí um contratempo, não pude estar com vocês, mas estamos aqui novamente para mais um Pronto Atendimento. Caro ouvinte, caro internauta, boa tarde, vocês todos que nos acompanham, e Guilmar, César e Paulo, vamos que vamos falar de vida, de espiritismo, falar de Jesus. É isso aí. E para a gente começar este programa de hoje é dia 26 de fevereiro, nós temos aqui por hábito no Pronto Atendimento, às segundas e nas outras datas também, trazer algumas questões que ficaram pendentes aí de outros programas. Então, você que nos acompanha, você tem várias formas de participar aqui no Pronto Atendimento, não é? É pelo telefone do ouvinte, o 0800 979 5011. Margarete Parpinelli está lá, a postos também para te atender prontamente. Tem o WhatsApp, que é o 0 operadora 11 985759580 e você pode participar também pelo Facebook. Estamos ao vivo pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio. Trazer aqui para os nossos comentários, até aguardando a participação, a sua participação. A participação foi da Alaidiana, nossa companheira lá do bairro do Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo. Ela fala sobre um tema bem oportuno que eu penso que vai ser interessante abrirmos o Pronto Atendimento de hoje falando sobre essa questão. Ela diz o seguinte: boa tarde, amigos, estou sempre na escuta. Estamos sem rumo na política, mas vamos ter paciência e esperar a faxina que está sendo feita, para a casa, desta forma, ficar em ordem. Nada é definitivo. Os políticos sujos também não são definitivos. Vamos ter fé em dias melhores. Gratidão a Laidiana, do bairro do Tucuruvi, nos dando aqui a oportunidade de refletirmos sobre essa questão, a política. Porque, por vezes, nós estávamos aqui conversando até em off, as pessoas nos questionam por que falar de política numa emissora espírita. E aí, o que vocês me dizem? Bom, a política faz parte do nosso cotidiano, a política faz parte da nossa vida, né? Eu acho que a partir do momento que estamos vivendo agora um ano político, é natural que a política também faça parte dos nossos diálogos, para que nós possamos até estar entendendo e compreendendo como é que nós possamos estar nos manifestando politicamente e entender esse momento político do nosso país. Eu creio que agora vai haver assim alterações bastante substanciais nesse momento político do Brasil, muito em função também da Lava Jato, que está plena nas suas manifestações, que está plena e está continuando, né? Então, fazendo a tal faxina que a Laide comentou, né? A tal faxina que está na continuidade. Eu acho que tem muito tempo de faxina ainda, porque se nós formos analisar aonde está indo, para que caminhos está indo, vamos ter muito tempo de faxina. O que nós precisamos entender e compreender é o seguinte: nós não vamos levar para dentro do centro espírita a manifestação política. O centro espírita e a doutrina espírita são apolíticas, mas nós, como conto espírita, que somos indivíduos que fazemos parte dessa sociedade, precisamos participar da política, porque estamos vivendo uma democracia. E como democracia, todos os indivíduos que vão exercer as suas funções como vereador, deputados estaduais, federais, senadores, presidentes, eles precisam ser votados pelo nosso sistema de movimento político do Brasil. Então, daí nós precisamos nos posicionar. E nesse momento, que a pergunta da nossa companheira coloca, que está tendo tantas mudanças, que está se fazendo uma faxina, é o momento de nós termos memória política, porque infelizmente é uma tradição nossa do Brasil. Olha, eu nasci no sertão da Bahia. Minha família lá no sertão da Bahia é eminentemente política.
familiares meus em Minas, também no sertão de Minas, eminentemente política. Então a gente observa que, infelizmente, o eleitor brasileiro, e eu me coloco nesse meio, não tem memória política. E ao não ter memória política, nós verificamos que existe pouco ou nada de renovação de indivíduos a exercer mandatos. E aí nós continuamos com o mesmo. Aqui em São Paulo, a gente vinha conversando mesmo dentro do carro, que é até interessante, que a gente ia conversando esse assunto e falando do momento, da circunstância. Sim. O Paulo Reis citou, por exemplo, um vereador de São Paulo, que ele estava há mais de 30 anos como vereador. Então você percebe? É muito então tempo, esse é né? o momento ideal para nós termos memória política e está fazendo nesse momento, junto com aquilo que a nossa companheira falou e contribuindo, para que haja uma plena renovação desses mandatos que aí está. E buscar coerência. Agora nós temos fartas informações e com essas fartas informações, sim, usar o nosso direito de voto com equilíbrio para que nós possamos estar exercendo essa nossa capacidade. O voto é o instrumento mais importante de mudança no sistema político, não é, senhores? Sim, né? Como a Guiomar falou, porque uma rádio espírita vai falar sobre política, como você falou, César, né? Apesar ou em mesmo sendo espíritas, nós somos cidadãos e vivemos no Brasil e dependemos, né? E somos, e é isso que nós, como brasileiros, temos que compreender nas questões da política. Nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que se faz de certo e de errado com o nosso país. Não adianta a gente só comentar, político é corrupto, que não sei quem é corrupto. Ué, ele não chegou lá nem com arma na mão, nem se empossou, nada. Nós é que entregamos algo que é inalienável nosso, que é o nosso voto, a ele, para que ele nos representasse, né? Muitos deles não estão sabendo nos representar, ou, como estamos vendo, talvez a grande maioria. Mas este ano é o momento. Se nós tivermos, e para isso é que a gente tem que se informar, por isso é que se fala tanto em educação, porque um povo educado é um povo informado, é um povo que sabe discernir melhor o que é certo e o que é errado. E a religião, qualquer que seja ela, uma das funções é bem informar os seus seguidores, aquele que acredita. E nós temos que nos prestar a isso, sabermos entender para que neste ano possamos fazer, né, a renovação, se assim o for necessário e se assim nós desejarmos. Se a gente acha que um determinado político que está lá, apesar de tudo que está sendo mostrado, eu ainda acredito mais nele do que nas denúncias, é um direito meu que eu vote nele e elege ele novamente. É da consciência e do direito de cada um de nós. Agora, a rádio é uma formadora de opinião e ela tem que saber bem informar, esclarecendo de acordo para que seus ouvintes tenham condição de discernir agora em outubro com relação ao voto. E quando a gente pensa em política, né, como o Paulo comentou, o político não chegou lá com arma na mão. Ele saiu do meio do povo, ou seja, o político sai de dentro da minha casa. Portanto, se hoje, né, nós estamos vendo uma série de corrupções, nós temos que pensar o quê? Para fazer com que o político no futuro pare de ser corrupto, eu tenho que parar de ser corrupto dentro da minha casa. Então, um exemplo simples. Se eu dou um tapinha no imposto de renda para pagar menos imposto de renda. Se eu compro sem nota fiscal para não pagar imposto. Se eu entro na faixa de ônibus no horário que não é permitido, eu estou levando vantagem sobre outrem. Ou seja, alguém está perdendo. Sempre que eu ganho e alguém perde, a regra está errada, o jogo está errado. Então veja, se eu dou um tapinha no imposto de renda para pagar menos, se eu compro sem nota fiscal, para pagar menos, se eu compro de contrabando, para pagar menos, se eu compro de desmanche não autorizado, para pagar menos,
o que eu vou fazer o dia que eu estiver lá no governo e tiver uma oportunidade de ganhar 10% sobre R$1 bilhão? Eu vou ganhar 10%. Então eu tenho que parar de fazer isso dentro da minha casa. Eu tenho que parar de roubar dentro da minha casa. Porque meu filho, hoje criança, ele me vê fazendo isso. O que ele vai fazer quando tiver no futuro, que ele for um político? Ele vai continuar com os hábitos que ele aprendeu em casa. Então não adianta malarmos o Judas do político dizendo que o político é corrupto, porque nós também o somos em casa. Temos que, primeiro, parar de sermos em casa para que a nova geração, os jovens de hoje, quando chegarem lá, cheguem com uma moral próxima de uma moral ilibada. E tem uma questão muito séria dentro da doutrina espírita, que a recomendação dos espíritos está logo no início do Evangelho, é que nós temos que utilizar a fé raciocinada. Vamos nos debruçar sobre o postulado espírita e com esses conhecimentos, essa base fundamentada no Espiritismo, exercer o nosso livre-arbítrio com equilíbrio nesses momentos de escolhas, né? Nesses momentos e que são necessários para que nós possamos estar juntos. Nós temos verificado que a questão, por exemplo, não é só a questão da corrupção, mas nós temos visto comportamentos de alguns políticos dentro do próprio plenário em questão de usar a linguagem, né? Nós vimos Chula, né? Iguais de chula, nós vemos lá um senhor deputado da República aparecendo para o país inteiro fazer uma fala sobre uma senhora que também é deputada de uma maneira tão indevida, digamos assim, de uma maneira tão indevida. E aí eu vejo que esse senhor continua lá. A fala dele, na minha opinião, foi uma fala extremamente grave, ofensiva, desnecessária. Na minha opinião, naquele momento, a comissão de ética tinha que absolutamente suspender das funções dentro do processo. Então, a questão não é só de corrupção, mas também é comportamental, exercendo o mandato. A gente vê um outro deputado, na fala com outro deputado, que ali existe aquela troca, cuspir no rosto do outro deputado também. São comportamentos, na nossa opinião, que desmerecem o indivíduo está exercendo o mandato. Então nós temos que estar observando todos esses fatos, para que nós possamos exercer hoje a nossa condição de usar o voto com coerência, discernimento. Uma coisa muito séria que ainda tem no nosso país, é que aliás tem na política, né, Guilmar? É a questão do partidarismo, né? Sim. E a gente vê indivíduos cometerem atos tão ilógicos no exercício do mandato, e porque é de determinar o partido, existe todo um aglomerado de partidarismo. Gente, se feriu a ética, não tem partidarismo. Não pode existir partidarismo se transgrediu a ética daquele que está se fazendo. Então nós temos que ter esse bom senso, né? Ótimo, começamos o programa Pronto Atendimento de hoje com um tema muito oportuno. Se você quiser ainda falar sobre essa questão, estamos aqui à sua disposição, mas tem diversos outros temas aqui que nós já vamos trazer pelo WhatsApp, o 985759580, trazer aqui a participação da ouvinte que pediu para hoje não ter o nome dela divulgado. Com todo carinho nós vamos fazer isso. Mas ela diz, olha, eu sou do Rio Grande do Sul. Quero pedir uma luz. Meu esposo toma bebida alcoólica e só não bebe todos os dias porque não tem dinheiro. Este final de semana bebeu novamente e fica louco e fora de si. Sou espírita praticante, não aguento mais isto. Já mostrei todos os caminhos a ele, mas ele se transforma quando bebe e diz que não lembra do que faz. Tem uma filha de 9 anos de idade. Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Essa filha de 9 anos de idade, peraí, uma filha de 9 anos de idade, e ela viu tudo isso. É uma pena, né, a criança presenciar essa questão. Ela diz que ele deu um soco no ventilador, cortou a mão, ela ficou assustada, daí essa esposa falou para ele no outro dia, que estava sóbrio, que ela não permitiria mais que isso acontecesse em casa. Que se ele bebesse novamente, ela sairia de casa com a filha e mudaria de casa. Ele disse que não beberia mais, mas ouviu isto já diversas vezes. A nossa ouvinte, que é do Rio Grande do Sul, e pediu para nós não divulgarmos o nome, ela quer uma palavra. Caro ouvinte, o alcoolismo é uma doença gravíssima. Raríssimos casos de indivíduos que conseguem absolutamente sozinhos, sem uma internação, ou várias internações, naturalmente conseguir liberar-se da questão do alcoolismo. Eu falo isso de experiência própria.
Paulo Reis que acompanhou, meu pai foi alcoólatra. Diversas vezes eu tive que interná-lo, até que chegou um momento que um câncer o acometeu, ficou com esse câncer durante 13 anos, 14 anos. É extremamente complexa a situação. No caso da maneira com que você falou, já existe um agravante muito sério. Ele já está na fase do delírios tremens, em que ele absolutamente não recorda de nada. Quer dizer que o cérebro já está altamente comprometido. Sim. O cérebro, neurologicamente, o cérebro está comprometido. A função das sinapses de uma área do cérebro dele já se perdeu, já deve ter sequelas muito graves, né? E existe um fator que nós precisamos agregar aí, as companhias espirituais. Porque as companhias espirituais acabam também levando o indivíduo a uma compulsividade da bebida. Porque esse indivíduo, ele passa a beber não só para ele passa a beber para várias companhias que ali estão. Então, se antes, digamos em tese, uma dose, 2 doses saciava, não, agora ele vai para 5, 6 até uma garrafa por causa dos comparsas do mundo espiritual que ali estão junto com ele. Esse é um processo que se chama, no Espiritismo, de vampirização. André Luiz trata muito bem disso aí, Manuel Filomeno e outros autores tratam muito bem disso aí. Conquanto você se separar dele, você sabe qual é o seu limite, você sabe, enfim, é você que está vivenciando a situação. Vivenciando a situação. Portanto, nós não temos nenhum direito de falar que você ficar ou não ficar dentro da relação. O que nós podemos dizer nesse momento é que ele está precisando de socorro. Você fala, você é espírita, frequenta a casa espírita? Vai lá no centro espírita, converse, dialogue com o orientador, faça tratamento para você, faça tratamento, leve a sua filha junto, leve a sua filha para a evangelização infantil, né? Para que as coisas possam estar socorrendo você, faça tratamento espiritual à distância para ele. Você é espírita, faça o evangelho no lar. Usa todos os mecanismos que a doutrina espírita faculte, mas converse seriamente com ele e deixe bem claro, sozinho, sem internação, não se consegue libertar-se da questão do uso do álcool. Fora, existe no dia a dia excelentes entidades. Você tem o AA, que é uma entidade excelente, na sociedade deve ter, porque ela está no Brasil inteiro, para poder estar socorrendo você, estar socorrendo ele. Uma outra entidade excelente para os familiares é o chamado Amor Exigente. Enfim, nós tem muitos mecanismos para estar socorrendo a família e estar socorrendo ele também. Mas é uma situação complexa e ele tem que se conscientizar. É uma doença comportamental que ele desenvolveu nele. Só para complementar, né, o que o César falou, que está perfeito, é isso. Muito vai do seu sentimento em relação ao seu marido, entendeu? Porque na maioria das vezes a gente sabe que o sentimento de amor, de carinho da esposa pelo marido ainda é muito grande, por isso dessa questão de como, né, aquela questão, não, se você não parar, eu vou me separar. E a pessoa por si só também não consegue deixá-lo. É uma forma de a gente, vamos dizer assim, acalmar o nosso coração. É o que o César falou. Existem inúmeras formas, instrumentos de você poder auxiliá-lo. E, se, em primeiro lugar, esquecer um pouco que ele é seu marido, mas ele é um irmão seu, perante Deus, enfermo, e precisa do seu amor para auxiliá-lo. Ele, por si só, não conseguirá. Na dependência química, na dependência de qualquer outra questão, até da doença grave, o problema não é só do indivíduo, é da família como um todo. Então, a família como um todo tem que tentar participar e auxiliá-lo. Consegue sintetizar numa palavra? Nada, complementar já. Já foi dito mais do que suficiente para a reflexão e para a ação. A família fica codependente. Nós lidamos com isso há mais de 10 anos, então nós sabemos a complexidade que é. Tá certo. Então esperamos que, além de todas essas informações, essa nossa ouvinte lá do Rio Grande do Sul receba aí a nossa vibração amorosa para que ela possa chegar a levar aí o amor, o carinho e a ajuda que esse companheiro tanto precisa. Nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais pronto atendimento. Participe conosco. Até já.
desajustes do passado podem interferir em nosso presente? Como compreender as reais razões dos sofrimentos e tratá-los em sua origem? Em Apometria, e por que não, o autor Marcel Benedetti nos presenteia com uma história envolvente, trazendo importantes apontamentos da terapêutica do espírito. Conheça mais sobre essa técnica espiritual capaz de cuidar das estruturas mais profundas do ser. Informações 0 Operadora 11 4964 4700. O leitor também encontra essa e outras obras da Mundo Maior nas principais livrarias do país. Anuncie conosco. Sua empresa associada a uma mensagem de paz para um público qualificado. Uma ação que pode trazer excelentes resultados à sua marca, produto ou serviço. Com um investimento à altura do seu negócio, você garante que seu produto possa ser conhecido por centenas de milhares de pessoas que acompanham a TV Mundo Maior através de canais abertos, pagos e pelo principal satélite do país. E isso sem falar nos quase 70 mil seguidores do Facebook e nos mais de 1.200.000 minutos assistidos de nossos programas mensalmente no YouTube. Em tempos de crise, reconhecemos o valor de uma parceria. Entre em contato conosco pelo e-mail anuncie@tvmundomaior.com.br. Com o seu investimento, continuaremos com a nossa missão de propagar a mensagem do bem. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Pronto atendimento desta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, de volta. Agradecer a você que está aí nos acompanhando, vamos trazendo participações com todo carinho aqui. Agradecemos a sua confiança em todas as equipes do Pronto Atendimento por trazer aqui qual é a sua questão para refletirmos. Mas este é o momento também de falarmos sobre a importância do sócio do Clube Amigos da Boa Nova, que nos ajuda a levar essa mensagem doutrinária a um número cada vez maior de pessoas. Estamos aqui neste momento com a equipe do Pronto Atendimento, de uma forma voluntária, trazendo seus conhecimentos, suas habilidades, mas para que a gente possa continuar levando essa mensagem à frente, nós contamos com você, que é sócio e nos ajuda aí mensalmente, nos ajuda esporadicamente, nos ajuda quando compartilha um programa da grade, da rádio ou da TV com um amigo e este amigo passa a fazer parte do clube. Então, a nossa gratidão a você que está conosco sempre. E uma das formas de demonstrarmos essa gratidão, estava aqui comentando com os rapazes, nosso Encontro Amigos da Boa Nova está chegando, dia 21 de abril. Dia 21 de abril, um sábado, feriado, nossa 16ª edição e já vendemos metade dos ingressos. Olha só que bacana. Tivemos hoje, durante o Jornal Nova Era, a participação de uma das coordenadoras das caravanas lá de Sorocaba, a Sônia Gutierrez, dizendo que já encheu um ônibus e já está com outro ônibus lá, tendo aí a solicitação para estarmos
todos juntos aqui no dia 21 de abril. Então é sensacional. Nossa forma de agradecer a você é estar te oferecendo este encontro, que está sendo realizado com muito amor. Se você ainda não adquiriu seu ingresso, não deixe para a última hora. Tem só mais 50% aí dos ingressos à disposição. O telefone é o 24567109, também o 24583214 e pelo site mundomaior.com.br. Dia 21 de abril, 16º Encontro Amigos da Boa Nova. Já temos aqui mais participações de ouvintes aqui. Vamos lá atendê-los prontamente, né? Pelo WhatsApp, o Jamil dizendo o seguinte: boa tarde, amigos. Sei que o que vou perguntar é de difícil análise por nós encarnados. Mas como enquadrar o caso de um trabalhador que morreu vítima de febre amarela, tendo ido à área contaminada para executar um serviço? Seria isso um desleixo? Seria um suicídio indireto? Como poderíamos analisar? O Jamil perguntando esta questão. É interessante observar essa fala, né? Que você está falando que o trabalhador foi para a área de risco sem estar vacinado. Sem estar imunizado, eu acredito. Sem estar imunizado. Dentro dessa questão, é um risco que ele se propôs. E nós podemos dizer, dentro daquilo que nós entendemos e compreendemos da doutrina, que em realidade isso pode se enquadrar dentro de um processo de um suicídio indireto. É lógico que o que ele foi realizar a tarefa, não se sabe talvez qual a imposição da realização da tarefa que tinha, né? Mas ali ele foi se colocar em risco. E ao se colocar em risco, você está se colocando dentro de um suicídio indireto, dentro do processo, porque você pode ser realmente picado com inseto, como ele foi, e ir para o processo do desencarne. Né? Então nós temos que analisar esse tipo de processo. E dentro dessa colocação, também entender que cada um de nós tem, digamos assim, em teoria, o momento certo de voltarmos para casa. Nós só antecipamos, usando o livre-arbítrio de uma forma equivocada e nos colocando em riscos desnecessários, e aparentemente parece que o nosso irmão se colocou em risco desnecessário. Então, dentro dessa colocação, amigo Jamil, a gente coloca pelo que nós aprendemos, estudamos na doutrina, que pode ser classificado em teoria em um suicídio indireto, né? Mas aí é lógico que o plano espiritual vai sempre mensurar qual é a intenção que vai no coração do indivíduo quando ele está cometendo algum tipo de atitude. E se formos pensar, é similar a atravessar uma rua sem prestar atenção, né? Eu dirigir numa velocidade elevada dentro da cidade, cruzar um sinal vermelho, ou seja, eu estou sendo imprudente, né? Eu não estou prestando atenção da forma que eu tenho que fazer para me proteger. E nem sempre os espíritos vão conseguir me safar de todas as situações. Eu tenho que fazer minha parte. Então, ir para uma zona de risco com tudo que a gente está vendo na televisão é brincar demais com o perigo. Em teoria, estou falando em teoria, suponhamos, por exemplo, que ele era funcionário de uma empresa, a empresa exigiu que ele fosse fazer o trabalho lá naquela região, etc e tal, né? A empresa não poderia estar solicitando isso dele porque é uma região de risco. E se foi e aconteceu, essa empresa pode ser processada. Deve ser. Né? Pode ser processada, e se aconteceu, deve ser processada, porque também tem toda uma questão de sobrevivência de familiares, ou o que seja. Então, a empresa não pode exigir, ou se fiz ameaça, se vai perder o emprego, tal. Dentro dessa situação, talvez o medo de perder o emprego, não estou falando em teoria, né, pela pergunta aqui e tal. Mas ele se colocou em risco, e ao se colocou em risco, fez o sujeito à situação de risco, não é, senhor Reis? Inclusive isso na lei, ele está salvaguardado, né? A lei trabalhista garante todo trabalhador que não sofra coação de espécie alguma, né? Então, se indicarem que ele tem que ir lá e ele é sabedor que existe, uma zona de risco da febre amarela, ele tem todo o direito de se negar momentaneamente aí, né? Se ele, olha, eu não estou imunizado, primeiro eu vou me imunizar e depois eu irei, dias, não me nego aí. 10 dias tem que esperar depois da vacinação para poder ir para a área de risco. Mas se ele, né, foi porque achou, não, comigo não acontece nada, ele é um suicídio indireto. Ou se ele foi autônomo e foi, nós reforçamos a questão que é suicídio direto. Às vezes algumas pessoas falam assim, pô, mas vocês não estão sendo muito duro com o indivíduo que está lá buscando a sobrevivência dele, o trabalho, mas é realidade, né? É uma realidade que o conhecimento espírita nos dá. Não, e se você for ver, por exemplo, um pedreiro,
sobe no telhado sem uma corda para se amarrar. Sem equipamento, Sem né? equipamento de segurança. Sobe na escada de 5, 6 metros, sem nenhum equipamento de segurança. Se cair de cabeça, vai morrer, não tem jeito. Vai desencarnar. Vai Suicídio desencarnar. indireto, não tem opção. É que nem a gente fala hoje de quem é dependente do cigarro, né? A medicina já provou que o cigarro mata. Então você é um suicídio O álcool, a indireto. cocaína, crack, tudo, tudo né? isso. Né? Então, E com os meios de comunicação que existe hoje, não existe pode ninguém alegar. ignorante disso. Não tem É. como Não alegar pode alegar que não ignorância. sabia. Absolutamente. Olha, nós estamos falando a respeito de suicídio. Chegou uma outra mensagem Opa. falando sobre essa mesma questão. Foi do ouvinte Wender, ele que é de Uberaba. Ele participou do jornal Nova Era hoje. Nós estávamos falando a respeito da questão do suicídio, porque diversos padres confirmando que fizeram o suicídio por conta de questões. Então, nós trouxemos essa matéria e ele participou e ele disse que nós não entendemos a pergunta. Ele falou de novo, então vamos trazer, até porque estamos falando sobre essa questão. Ele diz, boa tarde, eu te fiz uma colocação sobre o suicídio e acho que não foi bem entendido. Eu disse que se a empresa divulgar o suicídio junto com a prevenção, ajudaria na redução deste ato, porque não divulgando o número só aumenta. Só aqui na minha cidade já foram 4 suicídios, só este ano, e nenhum divulgado, e nenhuma ação de prevenção está sendo feita. Queria que vocês comentassem, porque quando ele falou para o nosso comentarista Leonardo Cursis sobre a questão de divulgar, o Leonardo falou que isso não é uma ação muito eficiente, porque quanto mais você divulga, surgem novos casos. Pior e ele está colocando essa Divulgar questão. pela imprensa. Pela imprensa, isso. Realmente a fala de vocês estava correta. Eu trabalhei durante um período no CVV, participei. CVV é Centro de Valorização da Vida, realiza um trabalho fantástico na área do suicídio, né? Ele foi criado na Inglaterra pelo pastor Chedivara, isso desde os anos 40, né? Então, um trabalho fantástico. E uma das políticas de prevenção ao suicídio é a não divulgação. Essa não divulgação, porque é muito interessante isso aí, né? Parece que existe um processo de contaminação. E aí a pessoa que vai escutar sobre aqueles indivíduos que cometeram suicídio, ela entra num estado de crise, e ao ela entrar no estado de crise, e como nós somos uma rádio espírita, TV espírita, nós estamos falando da contrapartida espiritual. Sim. Dentro do processo do suicídio, normalmente o indivíduo, o próprio Evangelho fala claramente, né, que a fala que está no Evangelho, gente, olha, ir para o suicídio é uma covardia, é uma falta de fé. Então, dentro desse sentido, nós temos que entender também que existe contrapartida espiritual, onde existe espírito que às vezes fica induzindo os indivíduos, até por processo de condicionamento psíquico e hipnótico, a esses indivíduos ir para o suicídio. Então, a divulgação desses fatos potencializa mais suicídio. É que nem, quer ver uma coisa interessante? A partir do momento que surgiu a internet e começou a haver muita matéria na internet sobre a questão de abusos sexuais, de pedofilia, aumentou em 85% atos de pedofilia. Então nós temos que parar e meditar sobre essas questões. Eu acho que tem que se fazer, sim, um trabalho dentro das empresas. O próprio CVV faz um trabalho fantástico, até faz palestra, tudo. De prevenção, de esclarecimento dos indivíduos. Mas a divulgação pública ela é muito, muito, muito complicada. Até porque a gente não consegue evitar o sensacionalismo, né? Tem muito meio de imprensa tal que é sensacionalista. Então é o que o César falou, né? Em vez de conter, em vez de levar para o lado da consciência a questão da vertente espiritual, eles vão para o sensacionalismo. Então aumenta. Foi feita uma pesquisa, né, nos chamados países de primeiro mundo, o índice de suicídio entre os jovens, os adolescentes, aumentou acentuadamente por causa disso, né? Que nem agora essa questão, acho que é Baleia Azul, não é? Teve a Baleia Azul, teve aquele documentário também que falava das 13 razões, né? Tem uma série na Netflix, né, que também lida com essa situação. Quer dizer, isso aí é para incentivar uma pessoa, um jovem desequilibrado a... E observe como é que é o comportamento humano.
em que situações tão drásticas nós, quanto ser humano, chegamos. Um jovem há 15 dias no Rio de Janeiro subiu para poder estar pulando, mas chega a polícia conversando com ele, dialogando com ele, né? Os bombeiros fazendo preparativos, se ele pula, várias pessoas embaixo, pula, 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 pula. O jovem pulou, traumatismo craniano, foi para o hospital e morreu. Você percebe o absurdo do comportamento humano? Sim. Que você está induzindo ao outro se matar? E você que estava lá gritando pula, pula, você é tão responsável quanto ele pelo suicídio dele. E espiritualmente falando, você vai responder na mesma proporção que ele vai responder. Talvez ele tenha até atenuante, mas você, induzindo ele, levando, você está ali agindo naquele momento como obsessor está no mundo espiritual. A sua fala foi uma fala de indução. Então, esses absurdos, nós precisamos parar com isso. Gente, precisamos parar com isso. E todas essas situações, né, de desequilíbrio, quando a gente publica na imprensa, divulga, estimula aquele, por exemplo, se eu penso em me suicidar, mas estou em dúvida, pô, não sei se eu faço ou não faço, eu vejo que o número está crescente, eu falo, eu vou fazer também, porque agora eu tenho respaldo, vários estão fazendo. Ou eu quero fazer de uma forma mais chocante para sair na imprensa e ser noticiado, para assim todos se lembrarem de mim. Estimula realmente o desequilíbrio. A opção de não divulgar é a melhor de todas. Inclusive, Kardec em Obras Póstumas, né? Tem mais de 100 anos Obras Póstumas. Ele tem uma fala, junto com os espíritos lá, muito específico. Ele começa dizendo que não haveria mosocômios, hospícios, suficiente para poder internar todas as pessoas. Chegaria esse momento. Nós estamos vivendo isso. Sim. Nós estamos caminhando para uma pandemia de depressão com outras características da doença psiquiátrica. E lá, nessa mesma fala, ele diz o seguinte: chegará um dia que nós veremos crianças de eternidade cometendo suicídio em via pública. Isso está acontecendo. Isso já está acontecendo. Né? Já estamos vivendo essa realidade. Portanto, as empresas, centros espíritas, quanto mais trabalhar a prevenção, melhor é. Esperamos que agora você tenha conseguido refletir sobre esses novos pontos de vista aqui, tá bom, Wender? Mas estamos aqui à sua disposição, tá bom? Olha, conosco também aqui pelo WhatsApp, parabéns a todos pela análise sobre política, em geral, não partidária, e sobre o alcoolismo. É o Hélio Veríssimo, de Osório, Rio Grande do Sul, passando para desejar aí uma ótima tarde e agradecer pelos comentários de vocês, tá bom? Também pelo WhatsApp, deixa eu ver quem é, eu vou ler primeiro a mensagem. Boa tarde, amigos. Também penso que, ou melhor, peço que não digam o meu nome, ok. De Poços de Caldas. Fui criada pela minha mãe e avós até os 8 anos. Meu pai nunca deu amor e ajuda financeira. Ele voltou com minha mãe e este tipo de coisas, de violência, escândalo, bebida, aconteceu na minha infância e na adolescência. Casei há 38 anos e sou muito feliz. Ele, meu pai, abandonou minhas outras 3 irmãs adolescentes, também nunca deu assistência e amor. Agora, com 78 anos, depois de mulherada, bebida, festas, não consegue trabalhar e foi para a justiça para pedir dinheiro. Sofri muito voltando a recordar tudo que passamos. Não é com prazer que vou ajudar. Não me conformo, pois no final da vida volta a magoar-nos com essa atitude. Gostaria de uma palavra. Essa ouvinte lá de Poços de Caldas. Amiga, eu vou dizer para você, talvez você não concorde comigo. Minha esposa era advogada e aconteceu um fato idêntico. E aí, a justiça mandou o filho, sim, socorrer o pai. E o cliente da minha esposa, ao conversar com ela, e esse senhor veio a desencarnar alguns meses depois, e ele conversando com a minha esposa, ele falou: Tânia, eu fiz isso por mim, não por ele. Mas ainda bem que eu fiz, porque agora eu estou em paz comigo mesmo. Dentro desse processo, eu tenho uma frase muito interessante, que faz parte, inclusive, de uma crônica ou de uma poesia, que fala assim: ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais necessito. Você não viveu isso ao acaso. Se nós formos estudar a doutrina espírita e buscar na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito, vamos verificar que essa situação toda foi agente das suas necessidades. É lógico que o seu pai não reencarnou para ser alcoólatra,
Mas se o fato aconteceu e você estava dentro do contexto, precisamos mensurar isso dentro daquilo que a doutrina espírita nos coloca. Jesus dizia, ninguém vai vivenciar aquilo que não lhe é necessário. Mas ele deixou bem claro também que a cada um segundo as suas obras. Você está recebendo agora uma oportunidade fantástica que a vida está te dando, que é o exercício do perdão. Quando Pedro questionou Jesus, que estava vivendo uma situação complexa lá com familiares, se tinha que perdoar 1 ou 7, Jesus deixou bem claro, não, Pedro, é 70 vezes 7. Que bom que não é você que abandonou, que bom que você que não é alcoólatra, que bom que você tem uma família e está feliz. Então, para que amanhã depois você não venha, talvez, ter crise de consciência por não estar socorrendo, socorra, faça o seu melhor, porque afinal de contas Jesus solicitou de nós o quê? Ama teu próximo como a ti mesmo. Emmanuel tem uma frase fantástica, né? O exercício do verdadeiro amor não deve cansar o coração. Não olha ele como o pai que te abandonou, olha ele como um ser doente que precisa de você. Olha ele como estranho que está doente e que no exercício da caridade você deve auxiliá-lo. E ao fazer isso, eu tenho certeza absoluta, você vai estar em paz consigo mesmo. E quando você desencarnar e voltar para o mundo espiritual, você vai ter respostas mais claras para você. Mas se você fizer isso, você sabe de quem é o maior ganho? É seu. É seu. Eu quero pedir licença para vocês, para a gente, como já falamos bastante sobre essa questão do alcoolismo, e é muito bom, vamos ter outras oportunidades, é que o tempo está acabando. Eu quero tentar atender mais uma outra pessoa lá de Araçoiaba da Serra, com certeza o César tocou o coração da nossa querida lá de Poços. Só para finalizar, para ela ler o capítulo 14 do Evangelho, honrar vosso pai e vossa mãe. Bacana. Olha lá a Sandra Regina em Araçoiaba da Serra dizendo: sendo Jesus um espírito iluminado, como é que ele foi tentado no deserto? Eu preciso ter argumentos para explicar a uma pergunta de um evangélico. É a Sandra Regina de Araçoiaba. Será que a gente consegue em 2 minutinhos? Ok. Amiga, nós temos que entender que em Jesus sendo Jesus, mas entenda uma coisa, Jesus teve que reencarnar, está no meio de nós, vivendo no meio de nós, com toda a capacidade de evolução dele, vivendo num corpo físico, e Jesus teve que lidar com falanges enormes de espíritos. Quando ele estava dialogando com o espírito, e ele perguntou para o espírito qual era o nome dele, o espírito diz: eu sou legião, dizendo da enormidade desse processo. E eu acho que essa colocação também de que Jesus foi tentado é para dizer, e nós prestamos atenção, que se ele, Jesus, na hierarquia que ele tinha, pôde se tornar passivo dessa questão, nós temos que estar atento a nós na questão de vigiar e orai, porque nós somos muito mais passível ainda desse processo de tentação. Vocês querem falar 20 minutos, não, 20 segundinhos cada um? Complementando, é isso, né? Jesus foi tentado, agora ele não cedeu, né? Nós também, como o César disse, somos tentados diariamente, dentro do nosso nível de evolução. Temos que nos vigiar para não cedermos à tentação. E veja que interessante, né? Os espíritos tiveram os espíritos que o tentaram, né? Os espíritos completamente desequilibrados, tiveram ali a magnífica oportunidade de conversar cara a cara com Jesus e perderam uma grandiosa oportunidade de rever suas posições e mudarem seu caminho, pois estavam do lado simplesmente do mestre. Olha, você que participou pelo Facebook, agradecemos aí a sua participação, o pessoal fica conversando. Nós só não trouxemos hoje aqui o seu nome, mas volte a participar do Pronto Atendimento amanhã, na próxima segunda-feira. Estamos aqui à disposição diariamente. Agradecer ao César, ao Paulo e também ao nosso querido Marcos Casella. Oportunidade para vocês darem um tchauzinho, o programa terminou. Okay. Pessoal, tchau, muita paz, até a próxima segunda-feira com o programa Pronto Atendimento. Até lá. Uma boa semana a todos e até a próxima segunda-feira. Uma ótima semana, ótimos dias e muita paz a todos. É isso aí, Pronto Atendimento retorna amanhã, a partir das 5 horas da tarde. Gratidão pela sua confiança e parceria conosco. Até a próxima.